A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu tive um sonho nessa noite profético, queria compartilhar com os irmãos. Algo revolucionário, com certeza. Não veio da minha cabeça, eu não poderia ter uma revelação mental profunda assim. Que os irmãos possam analisar, julgar, amém? Quero compartilhar com vocês. A minha Bíblia está aqui aberta em Gênesis capítulo 4. Versículo 3 até o 7, tá bom? Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amados, veja que coisa tremenda. A Bíblia deixa bem claro que Deus primeiro olhou para Abel, depois para a sua oferta. Veja que diz ali que Deus se agradou de Abel e também da sua oferta. E diz que Deus não se agradou de Caim e também da sua oferta. Disse que se Caim mudasse o seu comportamento, a sua oferta seria aceita. Lembre-se daquela passagem que Jesus disse: se você tiver algo contra teu irmão, não adianta você trabalhar no templo, não adianta você orar, contribuir financeiramente, que Deus não recebe o seu culto. Que primeiro o que Deus quer é que nós façamos tudo em comunhão com Ele, em adoração, pela graça, e sem contenda, sem discórdia com ninguém. Se tiver algo, converse com o seu irmão, não é? Então isto deve ser resolvido, porque essas pendências impedem Deus de aceitar a nossa vida espiritual e as nossas ofertas. Vemos que muitas pessoas não levam isso a sério. Muitos dizem que Deus aceitou a oferta de Abel porque tinha sangue, e já a oferta de Caim era uma oferta de cereais. Mas não é verdade. Deus disse que aceitaria a oferta de Caim. O problema não estava na oferta. O problema estava no coração errado de Caim. Como Deus falou aquela vez com Marta: Marta, teu coração está angustiado, afadigado, você está fazendo a obra, criticando a sua irmã, brigando com esse, com aquele. Então o problema não era o trabalho de Marta, a dedicação de Marta, mas o coração errado. Porque Deus, meus irmãos, como diz 1 Samuel 16:7, Ele não olha a aparência. Ele não olha muitas vezes o seu desempenho exterior, mas Ele olha o que, irmãos? O coração, o interior, a intenção. E aqui nós vemos que Deus não aceitou a oferta de Caim porque o espírito de Caim estava errado. Ele tinha ciúme do seu irmão, inveja do seu irmão, tanto que o matou na sequência. Então eu quero falar de forma bem breve um tema chamado o espírito correto da contribuição. Muitas vezes a pessoa, irmãos, ela não prospera, ela não progride, tudo que ela faz dá errado e ela não entende o porquê. É uma questão de coração, meus irmãos. Muitas vezes a pessoa está colocando sementes boas, mas o coração dela envenenado envenena essas sementes, aborta essas sementes. O problema aqui é que Caim estragou tudo por causa dos sentimentos não confessados, não rejeitados. O pecado de Caim fez com que a sua contribuição não fosse aceita, a sua oferta não fosse aceita. Irmãos, hoje há um perigo muito grande na igreja atual, e só aquele que é espiritual vai discernir. Porque aquele que é carnal, ele não consegue discernir. Para ele tudo é normal, tudo é natural. Havia um mágico, a Bíblia fala lá em Atos 8, que ele era muito influente ali em Israel. Todo mundo chamava ele de o poderoso. Mas um dia Pedro e João foram lá a Samaria e ele viu que havia mais poder, mais unção do lado de Deus. Lembra quando os magos de Faraó viram que havia mais poder do lado de Deus? E disse: olha, Faraó, não mexa com esse homem porque é o dedo de Deus. Então, até as trevas conseguem perceber que as coisas de Deus são excelentes. E vemos que Pedro e João foi lá
E quando Simão viu a unção de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, lá em Atos 8, né? Do versículo, você pode ler aí do versículo 18 até o versículo 21, né? Esse Simão falou assim: Pedro, eu vou te dar dinheiro, me dá esse poder. Ele quis comprar as coisas de Deus com dinheiro. Muitas igrejas hoje dizem: o tamanho da tua oferta é o tamanho da tua bênção. Como se as coisas de Deus fossem vendidas. O Senhor diz em Mateus 10:8: de graça recebei, de graça dai. As coisas de Deus não podem ser compradas. As coisas de Deus não é dessa maneira. E este homem ofereceu dinheiro. Sabe o que Pedro falou para ele? Você e o seu dinheiro pro inferno. Porque o seu coração não é reto diante de Deus. Veja como Deus está olhando o coração da pessoa. Nós vemos que este homem pensou que com dinheiro ele compraria as coisas espirituais. Algum tempo atrás, as pessoas criam na Idade Média que podiam comprar terreno no céu conforme as suas ofertas e esmolas e ajudas na igreja. Isso aí é um absurdo, mas hoje as pessoas estão pensando que podem ter uma vida suja, podem estar misturados com mundanismo, com pecado, contanto que jogue o envelope ali e participe do projeto da igreja local, ele será abençoado e aceito por Deus. Isso é um grande engano, irmãos. Deus não recebe esse dinheiro. O cofre da igreja recebe, os pastores recebem, mas Deus não recebe, não tem galardão. É uma obra que vai passar pelo fogo, vai ser queimada. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 18, no versículo 11 e 12, que um homem estava fazendo boas obras. É bom fazer boas obras, irmãos, mas para a glória de Deus e em Cristo. Certo? Quando a pessoa tenta se justificar, ou seja, ser aceito por Deus, abençoado e salvo por Deus, baseado nas obras, ele é amaldiçoado, como diz em Gálatas 3:10. E também em Romanos 9, do 30 ao 32, diz que Israel não foi aceito por Deus, porque ao invés de aceitar a justiça que vem pela fé em Cristo, confiando na obediência de Cristo, eles tentaram ser aceitos pelas suas obras pessoais. As obras têm valor no reino, mas não para salvação. Nós não somos salvos pelas boas obras. A Bíblia diz em Efésios 2:8 que nós somos salvos pela graça através da fé, que isso é dom de Deus. E lá em Efésios 2:10, um pouco abaixo, diz que nós somos salvos para as boas obras. Inclusive tem um estudo preparado aí para semanas seguintes aí sobre a importância das boas obras na vida do salvo, na vida daquele que já sabe que em Cristo é aceito, na vida daquele que já sabe que em Cristo é abençoado. Então ele está tão agradecido por ter sido salvo e abençoado, ele ama a Deus, ele está agradecido, então ele quer contribuir para que o reino de Deus avance, alcance mais vidas, então ele dá com alegria. A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 9, que Deus ama o que dá com alegria. Então esse é o sintoma de que a pessoa está com o coração correto e a oferta será aceita. Entende? Porque ele faz isso com alegria, com amor, com gratidão. Isso é um sinal. Lá em Lucas 18, como eu estava falando, versículo 11 e 12, aquele homem se gloriava nas suas boas obras e tentava apresentar a Deus essas boas obras como motivo de que ele era superior, que ele era digno da bênção, que ele era digno da salvação. Ele disse: Senhor, não sou como os pecadores, eu oro, eu jejuo, eu dou o meu dízimo. A Bíblia diz que Deus não olhou para ele, não aceitou o culto dele, ele não saiu justificado, ele saiu ali, ignorado por Deus, porque Deus resiste aos soberbos, Deus ignora essas orações, Deus não olha e não ouve. Então esse é o tipo de pensamento que Deus rejeita, e hoje muitas igrejas incentivam que a pessoa que faz isso já tem mérito diante de Deus, já tem crédito diante de Deus. Irmão, o crédito que eu e você temos diante de Deus é o crédito em Cristo, porque ele derramou o seu sangue, de 2 Coríntios 8, né? Ali, que porque Cristo se fez pobre, nós nos tornamos prósperos. Então, nós somos abençoados por Deus em Cristo, pelos méritos de Cristo. Deus cura as pessoas porque Cristo levou as enfermidades. Deus salva as pessoas porque Jesus obedeceu na cruz e pelo seu sangue nos salvou. Então, a morte de Cristo cobre, né, todas as áreas da nossa vida. Jesus, ele nos redimiu de todas as áreas. Por quê? Porque todas as áreas foram amaldiçoadas em Adão. Nós vemos lá em Deuteronômio 28 que até a terra está gemendo, né? Então, como Adão nos colocou debaixo de maldição, diz Romanos, né,
Você pode ver lá, a palavra de Deus mostra como pela desobediência de Adão, né, veio a maldição, muito mais pela obediência de Cristo virá a bênção para aqueles que creem, que é eu e você. Então, a bênção na saúde, a salvação, na família, todas as áreas foram redimidas por Cristo e só podem ser abençoadas por Deus, amados, em Cristo. Em Efésios capítulo 1, tem várias vezes lá dizendo em Cristo, nele, no amado. Por quê? Porque ninguém pode ir ao Pai senão pelo Filho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Deus só abençoa uma pessoa em Cristo. É o único caminho. Não é um dos caminhos, é o único caminho. Amados, todas quantas promessas são de Deus, tem em Cristo sim o amém. Isso lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Ou seja, Deus não tem bênção fora de Cristo. Deus não trata com o homem fora de Cristo. Fora de Cristo o homem está perdido, irmãos, para sempre. E todas as bênçãos foram derramadas em Cristo. Em Efésios 1,3 que nós somos abençoados em Cristo. Então esta questão é muito séria. Jesus redimiu a nossa vida financeira. A nossa vida financeira, ela será abençoada porque Cristo pagou, meus irmãos. E você sabe que a escassez veio por causa da queda. Quando Deus criou o homem, colocou ele por último no jardim do Éden, né? E havia abundância, mas quando o homem pecou, eles por causa do pecado, a terra vai dar escassez, espinhos e cardos, né? Mas Jesus colocou uma coroa de espinho, ele levou a miséria, ele levou a escassez, tanto que ele, sendo rico, nasceu na manjedoura, se fez pobre. Nós vemos sem dúvida que a questão é que quando este homem falou, eu oferto, eu jejuo, irmão, jejuar é bom? É bom. Ofertar na obra do Senhor é bom. Ajudar o órfão e a viúva é bom. Mas quando você se gloria e quando você tenta apresentar a Deus essas obras para ser aceito, salvo e abençoado, aí você está substituindo a obediência de Cristo, o sangue de Cristo, pelas suas obras. Você está se colocando debaixo de maldição. Agora, quando você oferta, quando você faz boas obras, porque em Cristo você é salvo, porque em Cristo você é aceito, então, depois do sangue, depois da cruz, entende? Já tendo a fé esclarecida, ó, você não está fazendo isso para ser aceito, você não está fazendo isso para ser abençoado, você é uma fé esclarecida. Tudo aquilo que você faz em Cristo, para a glória de Deus, é aceito. Ó, a sua oferta será bênção se você já se vê abençoado. Ó, a sua oferta será aceita se você já se ver aceito em Cristo. Primeiro você tem que ter essa revelação em Cristo, porque Deus só aceita aquilo que é feito em Cristo. Tudo que é feito fora de Cristo é obra morta, é obra de palha, é obra de... Tudo aquilo que eu faço para tentar ser aceito e abençoado, eu estou substituindo o está consumado, porque nada pode ser acrescentado. O sangue de Jesus não banca só minha área espiritual, minha salvação. O sangue de Jesus banca minha área financeira também. Todas as áreas. Ele é Senhor sobre tudo. Amém, amados? Muitas pessoas dizem, olha, Cristo redimiu a tua alma, mas a tua vida financeira, se você não der a oferta, você será amaldiçoado. Você é ladrão, você vai para o inferno, o devorador te pega. Isto é mentira. Isto é atribuir deficiência no sangue de Jesus e dizer que Jesus não redimiu também a tua vida financeira. A tua vida financeira também foi incluída no sacrifício de Cristo. Você hoje não dá oferta para ser abençoado, para ser salvo, para não ser ladrão, ou para o devorador não te atacar, ou para ir para o inferno. Você dá com alegria para a expansão do reino, com gratidão, com alegria. Por quê? Porque o evangelho veio até você e você quer que a família cresça, você quer contribuir para que outras pessoas sejam evangelizadas. E tem galardão no céu e na terra. E Marcos 10,30 diz que é 100 vezes mais nessa terra, e no céu, com certeza, Deus vai recompensar você até um copo de água fria que você der. Agora, isto não computa para a salvação, irmãos. A salvação é pela fé em Cristo e nada mais. Se você acrescentar Cristo e mais algo, você perde a salvação. Muitos riem dos idosos que dizem, Cristo mais isso, mais aquele santo, mais aquela... E ri, né? Mas quando você quer em Cristo e mais nas suas obras para ser salvo, você é maldito. Porque as obras são evidência da salvação. São fruto da salvação, são consequência da salvação, mas não são condições para ser salvo. Uma fé salvífica tem boas obras? Tem. Mas tem boas obras porque a pessoa foi salva.
Não é que ela será salva porque tem boas obras. Isso que vai colocar os carros na frente dos bois. Isso seria aniquilar o sacrifício de Cristo. Porque se a salvação é um dom, um presente, não deve ser pago, não deve ser mérito ou recompensa por boas obras. É um presente gratuito que Deus dá quando você confia que Jesus te salvou com aquele sangue, se entrega a Ele e aí o Espírito Santo começa a santificar e transformar a sua vida. Agora veja a diferença, amados. Em Atos capítulo 10, versículo 4, quando Deus aparece a Cornélio, né, a igreja estava ali para os judeus, agora vai chegar nos gentios. E o anjo aparece a Cornélio e diz: Cornélio, as tuas esmolas têm sido vistas diante de Deus. Você está vendo? Aí Deus olhou a oferta. Por quê? Porque Cornélio não estava barganhando com Deus, não estava se gloriando. Ele fazia o melhor que podia, porque agora o evangelho chega aos gentios, né? Através de Pedro. Então veja que Deus olhou a oferta de Cornélio. Mas não olhou a oferta lá em Lucas 18, daquele homem que diz: ó Senhor, eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo. Tá vendo? Quando você faz por amor, com alegria, é o melhor que pode, Deus está vendo a sua oferta e Deus vai recompensar. Mas quando você está fazendo aquilo com o espírito errado, soberbo, barganha, Deus não recebe. E Marcos capítulo 11, versículo 41 a 43, diz que Jesus sentou lá do gasofilácio. Você está vendo como Deus observa, irmão? Sentou lá do gasofilácio e ficou observando as pessoas que iam dando dinheiro. Ele falou: olha, você está vendo? Aquela mulher ali deu uma moedinha, mas ela deu mais que todos, porque todo mundo deu assim o que sobrava. Sabe aquele miúdo que não vale nada? Jogou aquela nota amassada lá. Mas essa mulher, ela deu com alegria tudo que ela tinha. Veja, isso não é obrigação. Não é você dar tudo. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que aquela mulher foi movida por amor, por fé, por gratidão. E Deus aceitou a oferta dela, mas primeiro, antes de Deus aceitar a oferta, Ele olha o nosso coração e vê a motivação, o espírito correto. Então tem dois extremos, irmãos. Tem aqueles que são avarentos, que ficam aí na internet: não tem nada para igreja, não tem nada para pastor, igreja não vale nada. Eles querem acabar com a igreja, irmãos. Porque se você não ofertar nas igrejas, as igrejas fecham, né? Para de pregar o evangelho. E o que é mais importante que a pregação do evangelho? Aí o pastor vai ter que cuidar da sua vida secular, não vai poder estudar a Bíblia, nem orar, nem visitar ninguém. Então isso é um extremo, é a avareza. A avareza é aqueles que combatem a igreja, combatem qualquer oferta na igreja, vão contra qualquer centavo e não querem. A igreja é templo de pedra. Mas eles moram numa casa feita de pedra. Eles vão no hospital feito de pedra, eles vão no lanchonete feito de pedra, mas a igreja feita de pedra aí é amaldiçoada. Veja que coisa doida, irmão. Como a pessoa que sai da igreja e desvia, fica com 7 demônios e aí começa a combater a igreja. Entendeu? Ele já tem 7, estão condenados. Então a avareza é um extremo. E no outro lado é a barganha, irmãos. É aqueles que vão na igreja e ficam dando oferta com a intenção de ser aceito, ser abençoado. E conforme o tamanho da oferta, eles ficam esperando uma bênção. Esse é outro extremo. São dois extremos diabólicos. Mas no meio está a moderação, ó. Generosidade. Dar com alegria, com amor. Fazer isso segundo a sua condição. Lá em 2 Coríntios 8 diz: não dê demais, que vai te fazer falta. Não tire o pão dos filhos, dá o dinheiro da luz, vender a casa, vender o carro e dar na igreja. Não faça isto. Dê conforme a sua condição atual. Tem meses que você tem uma sobrinha? Dá mais, irmão. Tem meses que você está passando uma dificuldade? A igreja que vai ajudar você. Naquele mês você não dá nada. Então não tem que ficar preso a porcentagem ou quantidade de dinheiro, mas sim dar com alegria, com amor. Porque agora você está na nova aliança, você é filho, você é herdeiro, você não tem que dar para ser aceito. Irmão, nós somos filhos, somos família, nós somos aceitos em Cristo. Você não tem dívida com Deus. Pastor, tem um monte de dízimo atrasado, estou em dívida. Não, irmãos, em Cristo você tem crédito diante de Deus. Não é os filhos que enriquecem para os pais, é os pais que enriquecem para os filhos. Então em Cristo você já foi aceito. E tudo que é de Deus é teu. De graça, você não tem que dar um centavo. O que você dá é com gratidão, com amor, não é pagando. Você não tem que pagar, irmão. Você não tem que pagar para ser abençoado. Jesus já pagou, tá bom? Por isso que Deus vai te abençoar. Agora que você der, é com gratidão, com alegria, com amor, certo? Não é para ser aceito. Então a Bíblia diz, amados, que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, em Provérbios 10, 22.
é muito importante compreender. Em Gênesis 26, 12 e 13, diz que Isaac semeou e no ano da crise colheu bastante. Por que ele colheu bastante? Porque ele já era abençoado, porque ele tinha a bênção de Abraão. E aí diz que ele se tornou riquíssimo no ano da crise. Então o que você faz é abençoado se você em Cristo se vê abençoado. O que você faz é aceito se você está debaixo do sangue. Isso é muito importante.